Olá, IPCA! Hoje é terça-feira, dia 25 de setembro de 2012. Nós estamos juntos há 226 dias lendo a Bíblia e hoje vamos ler o 8º capítulo do Evangelho de João. Se você prestar atenção, essa história da mulher adúltera que abre o capítulo 8 está entre colchetes na sua Bíblia. O colchete se abre no verso 53 do capítulo 7 e se fecha no verso 11 do capítulo 8. Isso significa que nos textos mais antigos, nos primeiros manuscritos encontrados, aqueles que pela evidência são os primeiros a terem sido escritos, esse texto não estava presente. No entanto, esse fato não é conclusivo para termos a certeza de que estas palavras vieram ou não vieram da pena de João. Isso deixa os estudiosos bíblicos muito divididos. Alguns creem que esse texto sequer merece consideração porque entendem que ele não veio da autoria de João e então ele não deve ser considerado. No entanto, essa prova é bastante discutível. Outros entendem que, embora seja difícil provar que este texto não veio de João, a evidência que existe em muitos outros manuscritos, nos escritos dos que vieram depois dos apóstolos, os chamados pais da igreja primitiva e tudo mais, nos autorizam a concluir com segurança que, no mínimo, este material veio de uma tradição apostólica. É fato que vários dos milagres do Senhor Jesus circulavam em papeizinhos, como textos pequenos, e que, muito provavelmente, Mateus, Marcos, Lucas e até mesmo João se serviram dessas narrativas isoladas de milagres e de parábolas para a composição do seu evangelho. E então, este seria o caso de uma inserção aqui de um desses fatos da vida do Senhor Jesus, que foram inseridos aqui por um motivo específico. Nós cremos assim. Não temos certeza se foi João quem o escreveu e isso precisa ser deixado claro. É fato, os manuscritos mais antigos não trazem esse texto. No entanto, nós entendemos que há suficiente evidência a respeito da tradição, da antiguidade e da veracidade desta passagem. Não há dúvida séria de que ela tenha acontecido. Pelo contrário, tudo nos parece sugerir exatamente que ela aconteceu. E a inserção dela neste momento da narrativa de João tem muito a nos dizer, e é por isso que nós vamos considerá-la como palavra de Deus, inspirada e tudo mais, embora saibamos dessa dificuldade textual. Por que a inserção desta passagem aqui é tão especificamente relevante? Porque nós temos visto a oposição dos fariseus crescendo em relação ao Senhor Jesus. Ele curou um paralítico no tanque de Betesda, no capítulo 5. Mas a oposição se veio especificamente porque era sábado. Ele multiplicou os pães no capítulo 6, mas o seu discurso foi difícil e então as pessoas não quiseram segui-lo e deixaram-no. No capítulo 7, nós vimos que nem os irmãos de Jesus criam nele e que Jesus precisou desafiar, inclusive, a interpretação da lei dos fariseus, dizendo assim: olha, vocês circuncidam uma criança no dia de sábado porque o mandamento da circuncisão é mais importante do que o mandamento do sábado. E agora me perseguem porque eu fiz o bem a alguém no dia de sábado, sendo que é mais importante o mandamento de fazer o bem e amar ao próximo. Os fariseus ficam enlouquecidos, querem matar o Senhor Jesus. E inclusive se zangam com a multidão que crê no Senhor Jesus e diz: a plebe que nada sabe da lei é maldita. E, no entanto, há uma voz de lucidez ali no meio, que é Nicodemos, que já tinha conversado com o Senhor Jesus, e diz assim: a nossa lei não julga um homem sem ouvi-lo primeiro. É melhor ouvir Jesus para saber o que ele faz, o que ele diz. Mas, já tão ensandecidos como estão, os fariseus simplesmente dizem assim: será que você também é um galileu? Será que você não entende nada? Será que você é um homem simples, como são Jesus e os seus seguidores? Ou seja, eles não estão interessados em argumentos. Eles querem de tudo quanto é jeito pegar Jesus, querem matar Jesus. E é justamente por isso que a história da mulher adúltera logo na sequência faz tanto sentido. Porque você vê que eles tinham até mesmo mandado guardas para prender Jesus e os guardas voltaram dizendo: ninguém jamais falou com esse homem, não dá para prender esse homem. E então eles falam: pode deixar que a gente resolve a coisa do nosso jeito. Veja que no verso 3, os escribas e fariseus são eles que trazem à presença de Jesus uma mulher surpreendida em adultério. Há algumas coisas aqui que são muito interessantes. Por quê? Eles só trazem a mulher, não trazem o homem. O que já mostra certa tendência na interpretação e na aplicação da lei. Nada na lei sugeria que a pena fosse aplicada apenas à mulher. Mas eles trazem só a mulher.
E aí expõe ali no meio de todo mundo para criar o teatro, para fazer a cena, para tentar pegar Jesus na armadilha. E eles dizem assim: mestre, já tentando dar alguma autoridade, é a palavra que ele vai dizer. Esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei nos mandou Moisés que essas mulheres sejam apedrejadas. E tu, o que dizes? Era como se eles perguntassem assim: Senhor Jesus, a gente faz o que Moisés vai mandar ou faz o que o Senhor vai mandar? E com isso, se Jesus dissesse não apedreja, não, ele estaria contrariando a lei de Moisés. Esse já era um argumento suficiente para escribas e fariseus o condenarem. No entanto, se o Senhor Jesus dissesse: Moisés mandou apedrejar, pode apedrejar, ele teria um problema sério. Porque os romanos reservavam para si a autoridade da execução das penas de morte nos territórios ocupados. Ou seja, enquanto a Judéia naquela época fosse governada pelos romanos, ninguém poderia decretar sentença de morte alguma. É por isso que os judeus levaram Jesus até Pilatos, até Herodes, porque eles eram a autoridade competente para decretar a sua crucificação. Então, qualquer que fosse a resposta do Senhor Jesus aqui, ele estaria enroscado. Se ele dissesse assim, não apedreja, todo mundo diria: ele está contrariando a lei de Moisés. Se ele respondesse, apedreja, então todo mundo diria: ele não respeita o governo romano. Parecia uma emboscada, feita pelos escribas e fariseus como mais uma atitude desesperada para pegar Jesus. E no entanto, Jesus não se deixa vencer pela pressão. Ele está inclinado, escrevendo com o dedo no chão, tranquilo. Mas o verso 7 diz que eles insistem na pergunta, e então Jesus se levanta, como para dizer: é uma resposta que vocês querem? Então eu vou lhes dar. E ele diz assim: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Aqui há diversas possibilidades. A mais direta e a mais cruel até é o fato de que naquela cultura, até mesmo entre a sociedade religiosa, a liderança religiosa, esse pecado era visto como um problema apenas se fosse apanhado. E que, com toda probabilidade, muitos daqueles homens já tinham vivido algum tipo de relação adulterina, e o Senhor Jesus falou assim: olha, não está escrito, subentendeu também, não está escrito na lei que as testemunhas têm que ser as primeiras a atirar a pedra? Não está escrito na lei que aqueles que de fato repudiam esse pecado têm que ser os responsáveis pela sua execução? Se vocês de fato repudiam tanto isso, atirem a pedra. E com isso, envergonhados, os acusadores, diz o texto aqui no verso 9, acusados pela própria consciência, foram se retirando um a um. É fato que o Senhor Jesus, então aqui, está muitíssimo provavelmente fazendo referência ao pecado de adultério que os próprios acusadores já haviam cometido. Outra coisa que pode estar em perspectiva aqui é que eles estavam certamente com sangue no olho. Eles estavam doidos para pegar Jesus para matá-lo. E que pecado seria maior? O adultério daquela mulher, que foi trazida sozinha, embora não estivesse adulterando sozinha, ou o pecado daqueles homens que estavam sedentos por ver a morte do Senhor Jesus? Então, envergonhados, aquelas pessoas se retiram uma a uma e deixam aquela mulher ao lado do Senhor Jesus. Isso tudo faz muito sentido quando você vê, inclusive, o próximo discurso de Jesus ensinando as pessoas, ainda ali no contexto do templo, ainda ali na festa dos tabernáculos. Você vê no verso 15 que Jesus diz assim: vocês julgam segundo a carne, eu a ninguém julgo. Ele veio oferecer salvação, ele veio oferecer vida. Muito embora a recusa da sua oferta implique julgamento, ele veio oferecer perdão, ele veio oferecer salvação. Foi exatamente isso que ele ofereceu àquela mulher. Vá e não peques mais. Então isso está em plena harmonia com o contexto e nos faz perceber o valor dessa narrativa como inserida aqui no início do capítulo 8 do Evangelho de João. Neste mesmo contexto, Jesus, ainda na festa dos tabernáculos, agora nos movemos para o verso 12 em diante, está falando a respeito de mais um eu sou. Mais uma declaração a respeito da sua pessoa que está conectada aos milagres que ele vai realizar. Ele vai dizer que ele é a luz do mundo e quem o segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Você sabe que aqui temos mais um desenvolvimento de tudo aquilo que já foi dito no prólogo, texto do boletim da semana.
A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Então agora Jesus vai falar sobre esse tema que João já destacou para nós lá no prólogo. Por que falar de luz agora? Porque na festa dos tabernáculos, além de uma cerimônia onde havia uma libação de água para lembrar da água que saiu da rocha enquanto o povo estava no deserto, havia uma cerimônia de acendimento das lâmpadas no templo, conforme essa figura que você vai receber no e-mail de hoje junto com o link da maratona. Havia ali uma cerimônia em que as lâmpadas do templo eram acesas de maneira especial. Isso deixava muito claro que a festa dos tabernáculos celebrava a luz, aquela coluna de fogo que guiou o povo, a Shekinah. Então Jesus está dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas. A Shekinah guiou o povo de Israel do Egito para Canaã, guiou a peregrinação do povo pelo deserto e iluminou a vida do povo. Pois Jesus está dizendo, eu é que ilumino de maneira definitiva, para que você venha para o céu, para que você não ande em trevas, mas tenha a luz da vida. Nesse discurso, nós vamos vendo cada vez mais a oposição do povo ao Senhor Jesus. Oposição ilustrada nas autoridades que trouxeram uma mulher adúltera como uma emboscada para o Senhor Jesus, mas oposição àquilo que Jesus diz de si mesmo. E fica todo o capítulo 8, na sua parte restante, um embate entre Jesus e a multidão que o escuta, que aparentemente creu nele no momento inicial, mas você vê aqui no verso 29, que no verso 30, muitos creram nele quando ele disse algumas dessas coisas. Mas no verso 31, Jesus começa a questionar aqueles que aparentemente haviam crido, para mostrar que essa crença não era de fato genuína. Houve um certo encantamento, uma certa sedução pelas palavras do Senhor Jesus, mas isso não possuía as raízes profundas como era necessário. O discurso de Jesus no capítulo 8 defende a sua missão e autoridade, e ele por diversas vezes fala de quem ele é. Mas fala de quem ele é com tal autoridade que ele usa uma expressão na língua grega que é muito enfática. Eu sou. E com isso ele nos remete lá a Êxodo capítulo 3, quando Deus fala com Moisés e diz, eu sou o que sou, Jeová, Yahvé. Então você percebe que o Senhor Jesus está afirmando a sua autoridade como Filho de Deus, como o próprio Deus. Veja que no verso 24 está dito isso. Se vocês não crerem que eu sou, vão morrer nos seus pecados. Também está no verso 28. Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou. Você vê que a mesma coisa está escrita lá no versículo 58. Antes que Abraão existisse, eu sou. No entanto, a oposição, a incredulidade ainda cresce. Veja que tudo isso nada mais é do que o desenvolvimento daquilo que João já disse lá no prólogo. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E ninguém pode crer nele se não nascer do alto, como o Senhor Jesus falou com Nicodemos. E as pessoas que creem no seu nome, capítulo 1, verso 13, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É por isso que dentro desse discurso Jesus vai nos lembrar no verso 47. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me dão ouvidos, porque vocês não são de Deus. Veja que João então está deixando muito claras as linhas mestras que ele desenhou lá no prólogo. Estão querendo pegar Jesus, estão recusando a sua revelação. A sua luz está brilhando, está iluminando, ela é capaz e poderosa para iluminar todo o homem, mas aqueles que vão crer nessa mensagem, que vão ser feitos filhos de Deus, são aqueles que nasceram da vontade do Senhor. E então, nós vamos ver no verso 9 mais um milagre que vai ser rejeitado. Um milagre que vai apontar para o fato de que Jesus é a luz do mundo, a cura de um cego de nascença. E então amanhã estudaremos a reação dos fariseus mais uma vez. Tente estudar isso amanhã, percebendo a semelhança que existe entre essa narrativa e a narrativa do capítulo 5. Tudo aponta para Jesus de maneira inequívoca. No entanto, os homens que não nasceram da vontade de Deus, que estão nulos em seus raciocínios, estão inventando mil estratégias para recusar, para rejeitar o Senhor Jesus. Creio que esse é um esboço breve, sintético, mas abrangente da mensagem deste capítulo 8. E eu espero que o Senhor ilumine o seu coração e abençoe a sua vida com esta mensagem. Um bom estudo para você e até amanhã, se Deus quiser.